Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Lei 15.270 de 2025. Nós vamos falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, uma redução para quem ganha até 7.350 e, por fim, nós vamos falar sobre tributação de altas rendas. Eu sou o Pedro, contador aqui no escritório de contabilidade Plantão Contábil, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Tá certo? Na primeira parte, a gente vai falar sobre a implicação dessa lei no cálculo de IR de pessoa física, tá certo? Depois, na parte 2 do vídeo, a gente vai falar sobre as implicações, os impactos na pessoa jurídica, quando a gente está falando de distribuição de lucros e tributações de altas rendas, beleza? Então, vamos começar. Vou fazer algumas considerações aqui. Essa tabela, ela já é vigente, né? Essa redução, melhor dizendo, já é vigente para 2025. E o que aconteceu não foi uma mudança na legislação. Então, não veio através dessa mudança, essa redução, ela não veio através de uma atualização da tabela, né? A gente vai ter agora um valor de redução, tá certo? Não vai atualizar a tabela do imposto de renda de pessoa física, tá? O que acontece aqui, ó? Você dá uma olhada nessa tabelinha de redução aqui, na lei, ela fala, né? Ela dita o seguinte, ó, que até rendimentos de até 5 mil, a gente vai aplicar um redutor de até 312,89, de modo que o imposto devido seja zerado, tá certo? Outro ponto importante aqui é que o fato da aplicação dessa regra, ela não vai gerar restituição, beleza? Não vai haver restituição pelo simples fato de aplicação dessa regra. Então, pode ocorrer alguns casos em que a gente aplica esse fator de redução e o resultado é negativo. Isso não quer dizer que vai haver algum tipo de restituição. Combinado? Beleza. E agora também vai ter uma redução para quem ganha de 5 mil até 7.350. Beleza? Como é que é feita essa redução, né? É através de uma fórmula matemática. Então a gente pega os 978,62, isso aqui já veio na lei como fórmula matemática, menos esse fator de redução, vezes aqui que a gente coloca o rendimento tributável do cidadão. Beleza? Essa mudança já está valendo aqui para 2026. Beleza? Então, 2026 a gente já vai ver esse valor na prática, né? Essa redução na prática. E lá em 2027, a gente vai fazer o ajuste do IR anual, o IRPF anual, que é a declaração anual do imposto de renda referente a 2026, que é o próximo ano agora que vai estar vigente essa lei. Quem tem mais de uma fonte de renda, cada renda vai fazer o ajuste conforme o salário. Então, se você tem mais de um emprego, você vai ver na prática essa redução em cada um dos salários. Se não tiver nenhuma comunicação de um empregador com o outro, a gente vai ter lá em 2027 o ajuste referente a qualquer valor pago ou descontado a maior ou valor de desconto a menor. Então, de toda forma aqui, o fisco ele não vai ser prejudicado, né? Bom, então vamos um exemplo aqui agora, para você ver na prática como é que vai funcionar esse desconto, beleza? Então, eu coloquei aqui um exemplo. A Joana teve um rendimento decorrente do seu trabalho no valor de 5 mil. Então, 5 mil é o valor do salário dela. E teve um desconto de INSS no valor de 510. Nesse cenário, embora o rendimento líquido e a base de cálculo do IR sejam de 4.490, ou seja, 5 mil menos 510,
Para enquadramento na tabela de redução, será considerado o valor de 5.000. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, né, é fazer o cálculo como a gente já faz mesmo, né? Então, primeiro a gente calcula o imposto devido. Depois aplica a redução. Beleza? Vamos aqui na prática como é que a gente vai fazer. Bom, a gente vai ter aqui, quando a gente chega na dedução, né, na etapa de dedução do imposto de renda, né, a gente tem o valor bruto, que é o salário dela, e a gente tem a etapa de dedução, né, aqui é a seção de dedução. A gente vai poder usar as deduções legais, ou seja, posso usar o INSS, dependentes, previdência privada, PGBL, ou, né, as deduções por desconto simplificado, que são de 607,20, tá? Aqui nesse parágrafo aqui eu explico em detalhes como é que a gente chega nesse cálculo. Ou seja, a gente vai poder... Tem duas formas de apurar aqui, né, de usar as deduções. Por deduções legais, que a gente considera INSS, os dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, ou a gente utiliza o desconto simplificado, que é de 607,20, o mais benéfico para o contribuinte. Beleza? Nesse caso aqui, da Joana, ela tinha um valor de INSS de 510. Aqui, eu coloquei aqui em cima. Ó. No entanto, para a dedução, é melhor a gente utilizar a fórmula do desconto simplificado. A gente não vai utilizar dedução pelos descontos legais. A gente vai utilizar o desconto simplificado. Beleza? E aí, né, 5.000 menos 607,20, a gente chega no valor de base de cálculo mensal. Pegamos a alíquota do imposto de renda, multiplicamos e chegamos no IR, primeiro IR a pagar aqui, ó, previsão. Pegamos a parcela a deduzir e a gente chega no valor de IR a pagar. Considerando essa legislação, a gente vai aplicar a redução de 312,89 e aí vai chegar no zeramento, né, desse imposto. Combinado? Aqui eu trouxe esse cálculo em detalhes para você. Tá vendo aqui, ó? Eu cheguei na base de cálculo. O que eu faço agora depois que eu chego na base de cálculo? Ou seja, pego o salário menos o INSS ou, no caso de opção por desconto simplificado, 607,20. Ok? Cheguei na base de cálculo aqui, ó. Eu venho aqui na tabela, vejo onde é que está esse valor aqui, ó. Vai estar aqui embaixo, ó, nessa base, nessa faixa de renda, aplico a alíquota e diminuo da parcela a deduzir. Ok? Aí a gente chega no valor de R a pagar. No entanto, essa lei, ela trouxe essa redução. Então, aqui, ó, a redução vai ser de até 312,89. Então, nesse caso aqui, o valor não tem valor a pagar, zerando o imposto de renda. Agora eu vou fazer um exemplo com uma apuração mensal, mas agora com deduções legais. O que são considerados, né? Quais são as deduções legais consideradas para o cálculo, para apuração mensal do imposto de renda, tá? A gente vai ter aqui, ó, despesas do livro caixa para profissionais autônomos, cartorários e leiloeiros, pensão alimentícia, dependentes no imposto de renda, previdência social, previdência privada, que a gente tem, ó, mas não é qualquer previdência privada, tá? É PGBL, do tipo PGBL. A parcela isenta vigente no valor de R$ 1.903,98 para pessoa física
de 65 anos de idade. Então, a partir do mês que a pessoa física completa 65 anos. E depois, previdência complementar fechada para servidores públicos. Também é considerada uma dedução, tá certo? Bom, vamos a um exemplo aqui, tá? Bruno, Maria e Júlia receberam de seus empregadores, respectivamente, as seguintes remunerações brutas: 3.036, 3.500 e 5.000. Então, para a gente começar, vamos começar aqui com o Bruno, ó. Salário de 3.036, não teve nenhuma dedução aqui no livro caixa. Dedução por dependente teve uma. Dedução de pensão alimentícia nenhuma. Dedução do INSS já está aqui. Previdência privada não tem. Não tem a parcela isenta de maiores de 65 anos. A gente chega na base de cálculo dele. Qual faixa de renda está esse contribuinte, né? A gente vai pegar e chegar na faixa de 7,5%. Imposto de renda a pagar, parcela a deduzir e valor final do IR. Tudo bem? Maria, valor bruto 3.500. Livro caixa 0, dedução por dependente 0, dedução por pensão 0, INSS dela está aqui. Tem previdência privada do tipo PGBL, já está aqui. Não tem nada de dedução referente à parcela isenta, maior que 65 anos, e base de cálculo aqui. Indo na tabelinha, pegando lá qual faixa de renda está esse valor aqui, a gente chega nos 15%, beleza? Imposto de renda, previsão, a gente tem a parcela a deduzir e, por último, o imposto de renda devido, beleza? Agora a Júlia, valor bruto 5.000, não tem despesas dedutíveis do livro caixa, tem um dependente, sem dedução de pensão, tem a dedução do INSS, não tem a dedução da previdência privada, não tem a parcela isenta e chegamos à base de cálculo dela. Indo na tabelinha, a gente viu que, a gente vai ver que está nessa faixa de 22,5. Fazemos a multiplicação, 22,5 vezes 4, 301,41. Chegamos na previsão do IR, aplicamos a parcela a deduzir e chegamos no imposto de renda devido, né? Só que agora a gente tem que aplicar, vamos aplicar agora o fator redutor que a lei traz para a gente, né? Aqui, ó, o que eu coloquei aqui? Obtidos os valores dos impostos, resta aplicar sobre eles o valor da redução do IR, né? E o valor da redução é de até R$ 312,89 para quem ganha até 5.000, ok? Ficando limitado ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva, ou seja, não há saldo negativo de imposto, no caso, ou valor a restituir nesse cálculo. Por quê, né? Se a gente colocar aqui, ó, 312,89, pegando o caso do Bruno aqui, ó, 312,89 menos 12,05, a gente vai chegar num valor negativo. Essa situação não pode acontecer, tá? Não é válida para esse tipo de cálculo. Então, o que vai acontecer aqui na prática é o seguinte, ó. Bruno aqui vai zerar o imposto de renda a pagar, Maria também e Júlia também. Mesmo embora, né, a gente sabe que se a gente pegar e fazer essa subtração, vai dar um resultado negativo que, teoricamente, a gente tem a impressão, né, a ideia de que seria um valor a restituir. Mas, nesse caso aqui, para essa legislação, não se aplica esse raciocínio, beleza? E agora eu vou falar sobre uma outra faixa de redução, que é para quem ganha de 5.000 até 7.350, beleza? Então, a gente também tem uma redução para quem tem essa faixa de renda. E o que diz essa lei referente a essa situação? A lei vai dizer o seguinte, ó, que a partir de 1 de 2026, 1º de janeiro,
As pessoas físicas que oferem rendimentos tributáveis pelo IRPF nos valores de R$ 5.001 até R$ 7.350 terão uma redução de imposto que será linearmente decrescente, até zerar essa redução para rendimentos a partir de R$ 7.350. A tabela de redução do imposto mensal necessita de aplicação de uma fórmula matemática cuja variável é o rendimento tributável. Confira abaixo. Então, aqui, ó, a gente vai ter a seguinte fórmula. Então, essa aqui é uma fórmula disponibilizada pela lei, pela legislação. 978,62 menos esse fator redutor vezes os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto de renda. Então, a gente vai trabalhar aqui, a parte que a gente vai mudar é a parte referente aos rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto de renda. E aí a gente vai seguir basicamente os mesmos passos dos exemplos anteriores. Primeiro a gente calcula o imposto de renda mensal, tá? A gente vai pegar lá a faixa de renda, ir lá na tabela, fazer o cálculo. Depois aplicamos a equação e encontramos o fator redutor. Tá? Por último, subtraímos do valor inicialmente encontrado. Vamos ver aqui na prática como é que a gente vai fazer para fazer essa conta. Vamos aqui no exemplo. João auferiu um rendimento decorrente do seu trabalho assalariado no valor de R$ 7.200, que é passível de tributação pelo imposto de renda. Então, a renda dele aqui vai ser R$ 7.200. Beleza? Além disso, sofreu desconto do INSS. Então, tem o INSS no valor de R$ 817. Melhor usar o INSS do que o desconto simplificado, que é limitado a 607. Mesmo que o rendimento líquido e a base de cálculo do IR de João sejam de 6.383, ou seja, 7.200 menos 817, para enquadramento e cálculo na tabela de redução, a gente vai considerar o rendimento de 7.200. Então, a gente vai colocar lá naquela fórmula que a lei nos trouxe o valor de 7.200, não o valor de 6.383. Então, vamos lá. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, 7.200 é o valor do salário, o valor bruto, menos as deduções da base de cálculo, 817, a gente chega na base de cálculo mensal. E a gente vai lá na tabela do imposto de renda, procura lá onde esse valor de 6.383 se encaixa, né? A gente vai achar que é na última faixa, 27,5. 27,5 vezes 6.383, vamos chegar nesse valor aqui, ó. E aí, menos a parcela a deduzir, o valor inicial previsto do imposto de renda vai ser esse daqui, ó. Vou deixar ele aqui, 846,60. Agora a gente vai calcular o fator de redução, né? Então, o redutor vai ser de quanto aqui, ó? Vamos usar a fórmula, tá? Primeiro passo a gente não mexe, a primeira parte. A segunda também não, que é um fator multiplicador. Por último, o que a gente vai colocar na fórmula é essa parte de rendimentos aqui, que a gente vai colocar os 7.200, tá? O resultado dessa conta vai ser essa redução de apenas R$19,98. Então, a gente vai colocar aqui, ó, R$19,98. Resultado final vai ser um IR a pagar de R$ 826,62. Certo? Então, primeiro faz o cálculo do imposto de renda de forma normal, como a gente já está acostumado a fazer. Primeiro passo aqui. Depois, o segundo passo, encontra o fator, né, o valor de redução. Por último, faz a conta do IR encontrado menos a redução. A gente chega
no valor final do imposto de renda pessoa física a pagar. Combinado? Essa regra é para quem ganha de 5.001 até 7.350. Aqui eu trouxe para exemplificar, né, o que ele fala quando a gente tem a redução do imposto linear, né, decrescente até zerar para quem aufere rendimentos de valor igual a 7.350. Ó. Então, se a gente pegar aqui aleatoriamente, coloquei alguns valores, quem ganha de 5.001, R$ 5.000,01, desconto de R$ 312,89. E aí, conforme a gente vai aumentando a renda, vai diminuindo o desconto até que o desconto seja zero para quem ganha 7.350. Para quem ganha mais que 7.350, não tem desconto nenhum. Ok? Então é zero de desconto. Rendimentos acima de 7.350 não tem desconto, beleza? Não terão redução no imposto devido, ou seja, para eles não haverá nenhuma mudança a partir de 1/1 de 2026. E agora vou trazer uma fórmula de cálculo, né? Ou seja, uma maneira que a gente calcula o imposto de renda, só que de forma agora anual. Então, esse cenário aqui vai ser lá em 2027, referente ao ano de 2026, tá? Aí a gente chega, ou seja, corre o ano aqui de 2026, descontando todos os descontos, fazendo o zeramento do imposto de renda, só que lá em 2027 a gente faz uma conferência de novo para ver se está tudo certo e aplica essa fórmula aqui, tá? Nada mais é do que o cálculo de forma anual, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, até 60 mil, que são 5.000 vezes 12, a gente tem as reduções, a fórmula aqui na base anual e a faixa de renda aqui, que é de 5.000 até 7.350. Combinado? E aqui novamente, ó, para quem ganha mais que 7.350 por mês, que daria 88.200, não terão redução no imposto devido. E o valor da redução vai ficar limitado ao valor do imposto de renda anual. Então, não tem como a gente pegar a restituição na hora de aplicar essa fórmula, ok? Restituição do imposto de renda, ela existe, mas eu estou falando assim, quando você faz uso da fórmula, mesmo que o resultado dê negativo, isso não vai te gerar um direito de restituição, certo? Estou falando na aplicação aqui da fórmula. Uma outra observação aqui que a partir de 2027, ano calendário 2026, ou seja, então já a partir de 2026, o limite máximo de desconto simplificado será elevado para 17.640. Atualmente, o limite é 16.754 e 34, tá? Esse desconto simplificado é uma opção que o contribuinte pode manifestar na declaração de ajuste anual. Então, quando a gente vai fazer a declaração anual do imposto de renda, a gente escolhe lá se a gente quer a declaração pelos descontos legais ou pelo desconto simplificado. E como é que é feito essa conta, né? Como o desconto simplificado é feito da seguinte forma. Vamos supor que você vai ter uma renda lá de 100 mil anual. E aí a gente vai ter lá todos aqueles descontos. Então, a pessoa, o contribuinte, ele escolhe, né? Se ele vai, de um lado aqui ele tem gasto com saúde, educação, dependentes, tem também
previdência, PGBL, tudo isso aqui, né, vai dar um total de R$10.000. Então, aqui é por deduções legais. Vai ter essa opção lá na declaração anual do imposto de renda, tá certo? Lá em 2027, referente a 2026. E tem o desconto simplificado, que é outra forma de calcular o imposto de renda. Como é que é isso, né? A gente vai pegar 20% da renda tributável, que aqui no caso foi 100 mil. Aqui no caso daria R$20.000. A gente não pode usar os 20 mil porque o máximo é de 17.640, tá? O máximo foi atualizado. Antes era 16.754, agora vai para 17.640. Então aí a pessoa física ela vai fazer a seguinte conta: olha, se eu usar as deduções legais, gastos com saúde, né, médico, dentista, educação, dependentes, PGBL, tudo isso vai dar R$10.000. Mas se eu usar o desconto simplificado, eu já pego uma dedução de 17.640. Então aqui, ó, a base de cálculo vai dar 90 mil, ou seja, eu vou calcular o imposto sobre 90 mil, mas aqui vai dar menos ainda, ó. 82.360. Então, para mim, né, para você que está calculando, se você fosse esse contribuinte, qual que é melhor? Calcular o imposto sobre um valor maior ou calcular o imposto sobre um valor menor? É essa opção aqui, ó, desconto simplificado. Nesse caso, nesse exemplo, nesse cenário. Então, cada um, né, a gente tem que avaliar cada situação de cada pessoa de forma isolada, tá? Isso aqui não é uma regra geral, que o desconto simplificado sempre vai ser melhor. Não é assim que funciona, beleza? E agora, vamos fazer um exemplo aqui. A gente já está quase no final, quase meia hora de vídeo, 27 minutos. Então, vamos lá. Vamos fazer um cálculo aqui anual, de forma anualizada. João oferiu, no ano de 2026, rendimentos tributáveis no montante de 80 mil, teve 8.900 de INSS e 5 mil de gastos médicos. Com esses dados, confira um comparativo das bases de cálculo anuais. Vem comigo aqui, com calma, para você ver. Primeiro, vamos pegar esse primeiro quadro aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. A gente viu ali que ele teve 80 mil de renda anual. Então, esse valor aqui de renda não muda, não. É a mesma renda. Despesas declaradas. A gente teve INSS e saúde. Então, INSS e saúde. Aqui, ó, que a gente vai fazer, se fosse na de deduções legais, na opção de deduções legais, a gente pega INSS e saúde e a gente vai chegar aqui no valor de 13.900. E aí, qual que vai ser a base de cálculo, né? Eu vou calcular o imposto sobre qual valor. Quanto menos, né, esse valor, melhor para a gente. Então, se a gente pegar 80 mil menos 13.900, base de cálculo de 66.100. Tá? Agora, vamos ver o outro cenário aqui, onde a gente usa o desconto simplificado, ó. Renda de 80 mil, o INSS, vamos deixar aqui do lado, a gente já sabe que é 8.900, saúde 5 mil, só que a gente não usa esse valor aqui, ó. A gente não vai usar ele, a gente vai utilizar o desconto simplificado, que deu 16 mil. De onde que eu tirei isso aqui? 20% de 80 mil, limitado ao máximo de 17.640. Então, se tivesse uma renda aqui, por exemplo, ó, de 200 mil, um exemplo, 20% disso dá 40 mil. Poderia usar os 40 mil? Não, porque o máximo é 17.640, certo? Então, vamos pegar aqui, vamos voltar, 80 mil menos 16,
64 mil. Então, qual que eu vou usar? Desconto simplificado. Fazendo a conta do imposto de renda normal, então aqui é o passo 1, ó. Vamos fazer a conta normal, 64 mil vezes 27,5 menos parcela a deduzir. Então, vamos chegar no imposto de renda a pagar, previsão inicial de 6.695. Agora, a gente vai aplicar a fórmula da lei, da nova lei, para fazer a redução do imposto. Como é que é isso aqui, né? A gente vai pegar 8.429, isso aqui está na lei, fator de redução também está na lei, vezes os 80 mil, que é o salário do João. A gente vai chegar num desconto de 783,73. Então, esse é o passo 2. Qual que é o passo 3 agora? A gente vai fazer o cálculo final, que é... Esse é o passo 3, ó, que é 6.695,24 menos o fator de redução, o valor de redução de 783,73, que a gente chega num valor de 5.911,51. Beleza? Então, esse é o valor final que esse contribuinte pagaria, que ele vai pagar no valor do imposto de renda dele. Bom, é isso, pessoal. Agora no vídeo 2, na parte 2 desse vídeo, eu vou trazer as implicações para a pessoa jurídica, né? A questão também da tributação de altas rendas e distribuição de lucro, né? Lembrando que tem uma diferença importante, né? Quando a gente está falando de distribuição de lucro, empresas optantes pelo Simples Nacional e empresas não optantes pelo Simples Nacional. Combinado? Então, aguardem que na parte 2 desse vídeo a gente vai falar sobre essa outra parte da lei, tá certo? Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Um abraço, até mais.